tem se popularizado em alguns nichos sociais ali, ainda mais no Instagram, certo? Twitter, algumas bolhas de geração Z tradicionalistas. Porque o que move o jovem? O jovem ele quer ser contraventor. Ele quer questionar a autoridade. Mas quando você percebe que hoje o que se tornou a autoridade é um discurso hegemonicamente progressista, até mesmo antifamília, né? Antinatalista, inclusive, alguns jovens estão entendendo que ser contra o sistema é ter certos comportamentos até mesmo conservadores de lidar com a sua masculinidade, inclusive, e a sua visão de família. Eu já vi pesquisas aqui e ali, recortes aqui e ali de matérias que dizem, por exemplo, que um homem que mete o shape, come carne e mantém comportamentos masculinos ditos como padrão, é um homem que alimenta uma masculinidade tóxica. Então, o cara basicamente treinar, tomar sol e cuidar do corpo já é visto como tóxico. E esse é o linguajar, essa é a linguagem do sistema hoje. Todo comportamento grosseiro masculino que sai do espectro de desconstrução é visto como antissistema. E aí, já viu, né? Por conta disso, os jovens começaram a pensar assim, parte deles, tá? Da geração Z. Ah, é? Então é assim que eu tenho que ser pra irritar vocês? Então, que seja. Então tem muito camarada se voltando, inclusive, para alas tradicionais de igrejas, de religiões, resgatando certos comportamentos, padrões ali, linguajar conservador, masculino, para poder contrapor a cultura mainstream, que hoje é liberal e libertina. Sim, há muita devassidão, promiscuidade nas redes sociais hoje. Mas, estranhamente, tem crescido essa ala um pouco mais conservadora entre pessoas novas. Inclusive pregando castidade até o casamento. Olha que loucura, né? Vamos ver aqui o que a querida tem a dizer. Inclusive usando aqui a imagem do Nicolas Ferreira para polemizar, certo? Mas o papo não é sobre ele, e sim sobre uma geração inteira que tem a idade dele, que tem visto numa configuração mais conservadora de masculinidade e família, uma forma de lutar contra o sistema. Pra você ver, né? Esse é mais um apelido da Gen Z. Enquanto as gerações X e Y marcaram época com seus cabelos espetados, tatuagens, cigarro na orelha, ateísmo, trisais e divórcio, essa geração está resgatando o casamento, a religião, a preocupação com o corpo, uma vida com menos álcool e um estilo mais discreto. E essa coxinha tem até explicação científica. A lei da reação geracional de Neil Holloway e William Strauss sugere que a sociedade passa por ciclos de 4 gerações, onde cada uma tende a ser contrária à anterior. E a teoria de cognição e cultura de Michael Tomasello afirma que as novas gerações questionam as normas das antigas como forma de ganhar autonomia e liberdade. A Gen Z está indo contra o que tradicionalmente ficou estabelecido como ser rebelde, porque agora ser contra a cultura significa ser conservador. Ladies and gentlemen, os millennials queimaram os manuais, mas a Gen Z está comprando as edições de colecionador. É uma leitura, né? Quer dizer que um extremo gerou outro? A teoria da mola é aquela teoria onde, depois que certos comportamentos foram tão suprimidos pela sociedade, cultura, pela mídia, criação, que depois que você larga a mola, ela extravasa e vai para um outro extremo. Mas quando ela vai voltando, né, e tentando se equilibrar de novo, ela nunca volta para o seu estado original. Ela volta um pouco mais frouxa. E o que isso quer dizer? Que a janela de comportamentos aceitos do que é ser homem, mulher e ter família ficou tão criticável pelo sistema, pelas regras progressistas, né? Pelo antagonismo a papéis de gênero mais tradicionais, que depois de basicamente 2 gerações vivendo de maneira libertina, geração Woodstock, logo depois veio a geração 90, que a geração Z entendeu que boa parte dos comportamentos que foram colecionados pela geração M, Millennium e a X, na verdade, foi uma armadilha. Que o comportamento libertino não gerou felicidade na geração anterior. Então você está dizendo que eu devo viver de uma forma que você
viveu até então, mas que não gerou felicidade e satisfação na sua vida, tu se sente perdido, sem propósito? Não. Eu vou, para te contrariar, diz a geração Z, né? Eu vou fazer o contrário do que você diz. Então, ao invés de ter uma visão mais liberal de religião ou de sexo, começaram a surgir alas, né, conservadoras dentro da geração Z, que vão para missas tradicionais, cultos protestantes cada vez mais tradicionalistas, digamos assim, sóbrios. Alas no Twitter e no Instagram com essa visão, né, anti-woke, anti-lacração, seja o que for. Deixa eu interromper o seu vídeo um segundo para te fazer uma pergunta. Do you speak English, camarada? Pois é, para incentivar os inscritos do Conselho a investir numa língua que irá quebrar barreiras culturais e evoluir inevitavelmente a sua carreira, eu, junto com o professor Jonas Bressan, do método B-Way, inglês definitivo, fizemos uma parceria através do nosso link. No comentário fixado, você acessa 40% de desconto. O curso é campeão de vendas e avaliações positivas na plataforma Eduz, de educação online. Chega de dicas, insights e macetes, invista seriamente no seu inglês. Se você, como eu, funciona melhor numa estrutura de curso com início, meio e fim, então esse investimento é pra você. Aliás, aquele inglês de videogame, de legenda de seriado não faz milagre, né, irmão? Tem que ir para um próximo nível. Saia do nível básico e intermediário, vamos pro avançado, pro fluente. Inglês é liberdade. Seguimos, senhores. Recado dado, vamos voltar pro vídeo. Inclusive, uma querida aqui. Essa querida tá sendo julgada pela sua irmã mais nova, porque enquanto a irmã é mais conservadora, ela, que tem os seus 30 e pouco talvez, ou 30 anos ali no máximo, teve uma juventude mais agitada do que a da irmã. Então, enquanto a irmã mais velha foi mais liberal, viveu seu carrossel de emoções com vários parceiros no passado, olha o que a irmã dela disse para a mais velha. Isso realmente é muito preocupante, é algo que... Gente, os adolescentes pararam de beijar na boca. Isso realmente é muito preocupante, é algo que deve ser estudado. Porque, tipo assim, gente, na minha época, antes de eu fazer 18 anos, era completamente normal uma pessoa, sei lá, de 16 anos, 17, já ter pego umas 30 pessoas na vida. Hoje em dia, pelo que chegou em mim, isso é problematizado. A pessoa é rodada. Hoje a minha mãe tava falando com a minha irmã que, porque a sua irmã beijava horrores na sua idade, não sei o quê. Aí eu beijava mesmo. Aí a minha irmã, mas eu não sou rodada. Aí eu, oi? Gente, foi piadinha da minha irmã, tá? Mas eu nunca fui rodada. Nunca fui rodada, gente. Eu sou das minhas amigas que beijou menos, tá? E assim, eu beijei menos de 50 pessoas. Mas mais de 25. Mas o que tá acontecendo com o mundo? Beijar na boca virou ilegal? Gente, quando eu era adolescente, a minha vida girava em torno de beijar na boca. Tipo assim, eu saía pensando em beijar na boca. Um choque de gerações, né? Um choque geracional. A querida. Proibido não tá, né? Beijar na boca. Mas as relações hoje estão um pouco mais também frias, afastadas, muito digitalizadas, né? Muito no online. Aqueles fluxos, né, e baladas estão perdendo a força na geração mais nova, que tá mais reclusa. Inclusive uma bolha dentro da geração, né, da geração Z, focada inclusive em desenvolvimento pessoal, né? Uma cultura entre homens da academia. Será que a geração Z vai ser aquela que vai gerar filhos mais conservadores? Dizem que a geração alfa, que é a seguinte, é aquela que vai ser mais conservadora de todas, justamente porque vai ver o estresse extremo do modo progressista e liberal de viver a vida. E ver que esse negócio de espiritualidade aberta, família desconstruída, não existem mais valores, seja feliz, não terás nada e será feliz, tudo isso aí. Eles vão ver a consequência de se viver assim, através de como a geração anterior terminou, e vai querer justamente o oposto disso tudo, que é buscando a tradição, ou enfim, né? Inclusive, nunca se viu tantos jovens em igrejas mais tradicionais do que hoje. Pra você ver como é que tá estranho essa movimentação. Agora, se daí pra frente vai aumentar a natalidade, vai gerar famílias e tal, eu não sei. Mas só o fato da machosfera, né, das comunidades masculinas estarem crescendo é um sinal de que os homens estão um pouco cansados de um discurso predominantemente desconstruído,
e assumindo uma postura um pouco mais conservadora no tipo de mulheres que eles querem para relacionamento. Então, até o próprio crescimento da comunidade, né, tem isso. Né? É um sinal disso. De que os caras estão de saco cheio, né? E não querem sentir-se culpados ou pedir desculpa por ser homem. Ainda mais por ser conservador. E esse foi um corte de uma live que acontece no nosso canal principal, Projeto Conselho, todas as quintas-feiras, às 8 horas da noite. Gostou dessa conversa? Então se inscreva aqui nesse canal para ficar por dentro das próximas que irão acontecer. Gostou da mensagem? Curta, compartilhe essa ideia. Até a próxima.